Olá, buscadores. Este é mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Supre, que é o canal de comunicação da União Planetária, aqui em Brasília, o canal 2 da NET. E se você estiver acompanhando esse programa pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, deixar seu comentário, se inscrever no canal. Assim você nos auxilia a produzir mais conteúdo de qualidade para você. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com o Vitor Caruso. Tudo bem, Vitor? Seja muito bem-vindo. Gratos por sua participação. Olá, Charles. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, ainda mais tão especial para falar de um tema que eu tenho muito carinho por ele. Muitos dos meus professores, diferentes professores, me ensinaram a estudar Krishnamurti. Tenho a oportunidade de compartilhar aqui, e isso é muito rico. Agradeço. Nós que agradecemos a sua disponibilidade de trazer sua partilha para nós, né? E o Vitor já deu um spoiler, então, do que nós vamos falar hoje. Nós vamos abordar uma obra do Jiddu Krishnamurti, um indiano, pensador, que deixou muitas conferências, né? Fundou escola. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Apresentando o Vitor, então ele é formado em Programação Neurolinguística na Universidade da Califórnia, com especialização em Psicologia Analítica Junguiana, e também é ordenado na tradição Zen pelo mestre em Psicologia Budista Thich Nhat Hanh. Ele também é aluno e biógrafo do professor Hermógenes, que é um dos grandes nomes, né, da yogoterapia no Brasil, né? Ele popularizou, foi responsável por popularizar a yoga no Brasil, né? Muito, né? Sempre no início, né, uns anos atrás, você só ouvia falar do professor Hermógenes, né? E também é professor certificado de Ashtanga Yoga pelo Lino Miele. Ele chegou a receber transmissões especiais do próprio Dalai Lama e é pós-graduado em nutrição esportiva, economista formado pela USP também, com especialização em business pela Universidade de Miami, e tem mais de 15 livros publicados em suas áreas de especialização, e um deles com prefácio da própria neta do Gange. Então, vejam que o Vitor é uma pessoa muito qualificada, né, para conversar hoje conosco. E o livro que ele escolheu foi A Mente Imensurável, uma obra de autoria do Jiddu Krishnamurti e publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Vitor, começando a tentar entender um pouco o título do livro, né? Então, A Mente Imensurável, uma mente que não tem medida. O que seria isso? É uma mente infinita? Que mente é essa? Estamos falando só do cérebro físico? Estamos falando de metafísica? Explica um pouquinho para nós a ideia do autor nesse livro. Ele tem várias influências de grandes pensadores, Krishnamurti. E se a gente olhar o próprio yoga, na definição de yoga, Yoga Chitta Vritti Nirodha, quando Patanjali coloca isso no aforismo 2 do Yoga Sutra, ele apresenta a própria busca do yoga como esse processo de entender, compreender e acalmar as agitações da mente. Dentro da tradição budista, nós temos o ensinamento do Buda, que é a busca de nos livrarmos do sofrimento, da angústia, do que é a vida cotidiana. E Krishnamurti vai por essa mesma linha, né? Então, o livro traz uma série de conferências, né, em diferentes anos, e ele vai explorando determinados aspectos, vamos chamar janelas desse mesmo assunto. Então, por exemplo, logo na primeira palestra, a palestra introdutória, que é feita em Nova Delhi, ele traz o tema A Causa Raiz da Confusão. Ou seja, o que causa confusão na nossa vida? Qual a causa das confusões da nossa vida? O que nos causa problema? Então, uma das características de Krishnamurti, e esse livro muito especialmente traz isso, essa obra muito especial traz isso, que é a forma provocativa de diálogo que Krishnamurti traz na sua apresentação. Ele traz de uma maneira a não fazer afirmativas sem que coloque você para pensar sobre elas e você participar das afirmativas. Então ele começa o livro dizendo, essa aqui é uma conversa entre vocês e eu, entre vocês e o orador. Né? Espero que você me veja como um amigo preocupado com o que está acontecendo no mundo, explorando e investigando.
né? O orador aqui não tem autoridade. E isso é uma característica búdica, é uma característica de Krishnamurti, é uma característica do Hermógenes, por exemplo, de grandes professores, uma característica do Dalai Lama. Dalai Lama diz: se você, cientistas, provarem que eu estou errado, me digam, que eu mando mudar o budismo. Né? Então, são grandes professores que têm essa segurança e essa característica de vamos dialogar de maneira igual, vamos conversar sobre isso e vamos explorar esse assunto juntos. E é assim que ele começa. E aí ele vai explorando essa temática de qual é a causa da nossa confusão. E muito atual para os dias de hoje. Por que o mundo está dessa maneira? Por que tanto ódio? Por que tanta separatividade? Por que tanta raiva? Por que tanta frustração? Por que tanta depressão? E ele, a partir dessa que ele chama de confusão, ele vai mostrar a raiz do processo mental dentro desse mundo que vivemos, da forma como nós vivemos esse mundo. É um livro extremamente atual. Você pega, por exemplo, um trecho onde ele diz assim: este é o problema, que é porque nós, seres humanos, nos tornamos o que somos, confusos e inseguros. E seguimos qualquer líder que apareça, enquanto o país se rompe com o prosseguimento da fragmentação. Né? Então, existe esse interesse da fragmentação que os governantes querem. Veja como ele traz isso, mostrando dentro do processo mental. E diz que as pessoas, elas acabam, dentro da sua mente insegura, seguindo esses falsos líderes. Seguindo esses líderes que querem esse tipo de processo de separatividade. E aí ele vai falar qual é a causa da sua insegurança. Ele vai trazer dentro desse processo mental. É que você tenta se estruturar dentro de uma busca, de uma guia, aonde você, o seu pensar, o seu sentir, a sua observação não é valorizada, mas regras prontas são dadas. E é muito interessante porque mais para frente ele vai explorar sobre o tema religião, ele vai explorar sobre o tema dos relacionamentos, e ele vai mostrar isso, de que como você tem essa insegurança, por você não se compreender, porque você não entender esse processo, você acaba seguindo coisas que são muito frágeis, inclusive esse tipo de liderança. Né? Então, esse é um tema muito, muito útil. E dentro da área da espiritualidade, que é algo que toca muito a teosófica, né, dentro do trabalho e das publicações da teosófica, Krishnamurti tem muito, muito a contribuir nesse sentido da fé cega. E ele é um dos maiores críticos disso, né, pedindo para que nós raciocinemos, para que nós tenhamos uma maneira de perceber essa forma de vivermos a nossa fé através da nossa experiência, através da nossa prática, através das perguntas, através da reflexão, e não de uma maneira de acreditar sem ter um correspondente na realidade, né? E aí a gente cai na crença supersticiosa, né? Aquela crença que ela não tem... Blavatsky falava, né? Então, que o mal da religião seria a superstição, né? Aquela crença que, às vezes, até é uma deturpação de um outro ensinamento, de um outro conceito, e ao longo do tempo vem se transformando, né? E como nós podemos alcançar essa mente, Vitor? Como que... essa mente que tudo analisa e a nada se prende, né? Qual é o caminho? Ou não há caminho? Ele traz uma exploração da verdade numa maneira de uma observação profunda, né? Então, por exemplo, logo no primeiro capítulo, ele diz: a atividade periférica faz você pensar que é um indivíduo, mas no fundo você é uma parte da humanidade. E ele mostra que essa nossa mente individual não é uma mente separada do resto da humanidade. E esse sofrimento e essa situação de insegurança que o indivíduo hoje sente, ele é sentido pela humanidade como um todo. Quando você percebe essa verdade, você jamais mata outro, porque você percebe que você estaria matando a si mesmo. Então, ele mostra de uma maneira muito investigativa isso, né? Nos levando a refletir sobre
essa questão, né? E aí uma das coisas, uma das ferramentas que ele fala é, por exemplo, para você desenvolver esse processo, é a arte de escutar. Né? Não escutar apenas o orador, né? Escutar a ele, né? Ou como palestrante, mas ele diz escutar a sua esposa, escutar seu marido, escutar seus filhos, escutar os pássaros, escutar o vento, escutar a brisa, de modo que você se torne extremamente sensível ao escutar. Porque essa é uma maneira de desenvolvimento da consciência. E aí, a partir desse desenvolvimento da consciência, é que você também vai poder perceber seus medos, seus desejos, seus prazeres, sua solidão, depressão, sua ansiedade. Então, ele tem uma metodologia, mas ela é muito experimental, no sentido de que é preciso desenvolver algum tipo de experiência no indivíduo para que você possa conversar sobre o assunto, para que você possa dialogar sobre o assunto. Não é só ouvir, né? Mas é um ouvir com atenção, né? Ouvir o outro, ouvir a natureza, ouvir o mundo, né? Ouvir o que está acontecendo, ouvir os instrutores, ouvir o livro, o autor do livro. Então, você tem um tempo, né, para digerir esse processo, né? É necessário esse tempo de maturação, né? Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Vítor Caruso sobre a obra A Mente Mensurável, de autoria do Jiddu Krishnamurti, obra publicada no Brasil pela Editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Vítor Caruso sobre a obra A Mente Mensurável, de autoria do indiano Jiddu Krishnamurti, publicação no Brasil pela Editora Teosófica. Vítor, e nessa visão do Krishnamurti, nessa maneira dele muito peculiar, né, de ver o mundo, quase um método sem método, né, do Krishnamurti, como que fica a questão da meditação? Né? Como que ele interpreta isso? Como que esse mar de informações que nós recebemos do mundo, como que é possível praticar a meditação? Ele desenvolve o conceito de meditação a partir da ideia de liberdade. Então, ele coloca essa liberdade como meta. A liberdade do quê? A liberdade implica, ele diz, né? A liberdade implica o término total de todas as ilusões, de todas as crenças, de todos os seus desejos e vontades acumuladas. Então, como é que eu alcanço essa liberdade? Então, aí eu vou ter a meditação como ferramenta para isso. Então, ele vai usar a meditação a partir da própria expressão de dicionário dela, de ponderar, de pensar sobre, de olhar de perto. Ele diz que ela implica também a noção de mensuração. O significado da palavra medir, que é pensar sobre, ponderar, considerar. Então, ele tenta trazer o aspecto da meditação para os fatos, não para o aspecto místico da meditação, não algo que te afaste da realidade, mas algo que te traga para uma observação real, uma observação do que realmente se passa com você. Então, por exemplo, uma das coisas que ele vai trazer para objeto da meditação é se você se compara demais aos outros. Então ele vai dizer, se você tem uma mente que o tempo todo está comparando, você é fundamentalmente infeliz. Porque você vai estar sempre em comparação com algo. Então, se você vive todos os momentos sem parar de medir, você vai ser infeliz. Agora, se você consegue fazer um movimento sem mensuração ou de observação disso, isso é parte da meditação. Então, quando você observa o que acontece no seu cérebro e o que ele repete, né, isso ele chama de embotamento, né, quando você se torna uma máquina dos mesmos pensamentos, né, você vai usar a meditação para não dar sequência a esse processo.
Então, ele vai trazer uma definição muito interessante no sentido de que meditação é a compreensão de toda a estrutura do eu, o self, o ego, e a descoberta sobre se é possível você ser totalmente livre desse eu e poder buscar algo além disso. Veja que interessante, vou repetir porque isso é muito importante. A meditação é a compreensão da estrutura do eu, do self e do ego, e a descoberta se você é realmente livre de tudo isso. E se você pode ir além disso. Então, a meditação é uma atividade a ser... Isso é muito interessante. É uma atividade a ser cultivada, ela não é uma atividade a ser determinada. E o que ele quer dizer com isso, de ser cultivada? E que você falou, mas parece que é um método sem método, né? Porque é justamente isso. Como ela deve ser cultivada, ela vai ser cultivada de acordo com as necessidades do Charles. De acordo com o processo do Charles, com o modelo do Charles, quais são as emoções dele, quais são os processos dele. E é a partir disso que eu faço a meditação, e não um modelo pronto. Porque o modelo pronto ele pode não ser real para você. Ele não pode falar a sua verdade. Então, é muito curioso, e eu acabo fazendo essas correlações por causa das minhas áreas de estudo, mas quando Jung também não deixa um modelo de tratamento terapêutico. Por quê? Porque ele fala, o indivíduo é um universo e é preciso ver o universo desse indivíduo. Então, aí eu tenho um aluno que sonha com a sua irmã e tem tal diálogo com a irmã dele. Qual é o significado daquele sonho? E aí ele vai trabalhar aquele significado na meditação dele. Mas é o universo daquele aluno. Sonhar com a irmã não significa a mesma coisa para você, para mim, eu não tenho irmã, para mim ou para outra pessoa. Entende? Então, essa é uma característica disso. E a meditação ela vai entrar como um processo de abrir, de vislumbrar esse processo. Muito factual, muito real. E é muito interessante como ele vai desenvolvendo isso de uma maneira, Charles, a não dar espaço para um misticismo, para um adorno desnecessário. Porque, fundamentalmente, é a sua liberdade que a gente está atrás. Então, nós vamos trabalhar no que te prende. Então, você não precisa criar elementos que não têm a ver com a sua história, ou reverenciar elementos que não têm a ver com a sua história. E é muito curioso, e eu acho que a Teosófica vive um pouco disso na sua experiência, que é a coisa do misticismo indiano, né? As pessoas meio que importam hábitos, importam trajes, importam como se isso fosse libertador, e não, isso é um aprisionamento. Então, eu lembro do Hermógenes vindo com aquela calça jeans, aquela camisa surrada que ele vinha das palestras dele, e as pessoas, esse é o Hermógenes? Porque ouviam falar que era o grande mestre de yoga do Brasil, aquele baixinho de calça jeans e uma camisa normal, ele não se travestia de indiano. Eu lembro de um garoto que estava com os livros embaixo do braço, e a hora que o Hermógenes chega daquele jeito, caminhando devagarzinho para dar palestra, né, as pessoas já ansiosas esperando ele, o menino olha e fala, mas ele que é o Hermógenes? E o Hermógenes, com toda a humildade, responde, é só isso mesmo. Então, mostrando que essa é a simplicidade que liberta. Agora, eu venho travestido de indiano, com símbolos, turbantes, toalhas e coisas. Isso é um aprisionamento. E eu vou te dizer uma coisa, Charles. Uma vez eu estava numa das visitas do Dalai Lama ao Brasil. O Dalai Lama fez questão de se reunir com uma parte do grupo de organizadores para agradecer por tudo que foi trabalhado, por tudo que foi feito para a vinda dele ao Brasil, né, na época. Se eu me recordo bem, 2006, acho 2009, não me lembro exatamente o ano. E aí o Dalai Lama
diz assim, né, no agradecimento. Então ele estava falando com um grupo de pessoas que estavam trabalhando diretamente com ele, assim, pessoas mais próximas. Não era uma palestra pública. E ele disse: olha, vocês ocidentais devem se preocupar mais em se vestir como ocidentais. Porque alguns de vocês estão vestindo roupas que, primeiro, não é de tibetano. A gente, quando olha para vocês, tem que se segurar para não rir. E tem uns coloridos assim que eu acho que tem muito mais a ver com roupas vestidas em Marte. E aí ele começou a falar com a gente, assim, aconselhando a isso, assim, as pessoas tentavam se travestir de tibetanos e era ridículo, né? Vestir aquelas roupas, e ele nos avisando, ó, tá ridículo, e vocês se vestirem assim, e mostrando que, aí ele falou, aí perguntaram para ele, então o que a gente tem que fazer? Aí ele falou, eu vou dar 3 conselhos que me ajudam muito, assim, na época, eu acho que eu estava com 75, eu comecei a seguir esses conselhos com 16. E posso dizer que eu avancei um pouquinho. Dos 16 aos 75. Hoje ele está bem mais velho. Aí ele disse, 3 conselhos. Estudar, estudar, estudar. Estuda. Aí você vai melhorar um pouquinho. Eu achei isso tão fantástico, porque é muito Krishnamurti. No sentido de tira essas coisas e vamos ao ponto. Então, nós estamos falando de mente livre, nós estamos falando de meditação, nós vamos meditar, nós vamos buscar isso na nossa estrutura. O que me aprisiona? Aonde estão as minhas reais dificuldades? Aonde estão meus reais problemas? E aí eu vou olhar para isso. E não importar um modelo, uma vestimenta, um símbolo, e artificialmente achar que isso vai... Não, isso está te levando a um aprisionamento. Que ele via muitas pessoas tentando se fantasiar de tibetanos, né? Uhum. E daí ele disse assim, olha, vocês podem, nessa vida, inclusive atingir a iluminação. Vocês podem se tornar um Buda, um iluminado, nessa vida. Mas, se vocês não nasceram no Tibete, nessa vida, vocês nunca serão tibetanos. Bacana. Vitor, muito obrigado pela sua partilha, sua participação. Tenho certeza que será proveitoso para muitos que vão assistir. E este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Vitor Caruso sobre a obra A Mente Imensurável, de autoria do Jiddu Krishnamurti, publicação no Brasil pela Editora Teosófica. Gratidão a todos e até o nosso próximo encontro. Até a próxima.